corretos, dizendo que nós devemos agir diferente, largar as coisas de Deus para lá, né? Ainda que o adversário fale isso, mas quando nós nos pautamos pela palavra, nós temos a certeza de que o Senhor está ali com aprovação, né? Ele está nos aprovando naquele momento. Louvado seja Deus. Então vamos começar, irmãos. Nós paramos no capítulo 20, né, de Gênesis. Então, os irmãos que estavam na semana passada, né, já vão lembrar aí que nós estávamos no capítulo 19 semana passada, né? E hoje, essa semana, nós vamos começar o capítulo 20, né, 20 de Gênesis. E aí eu vou compartilhar aqui, irmãos, uma tela para a gente fazer um resuminho, tá bom, irmãos? A gente fazer um resumo. Aí, deixa eu só colocar minha tela para cá e aumentar aqui. Então, irmãos, na semana passada, eu vou fazer um resumo, né? Porque alguns irmãos mandaram mensagem e falaram: irmão, faz um resumo, né? Porque às vezes, por causa do horário de trabalho, né, faculdade, algum outro compromisso, não dá para os irmãos acompanharem toda a semana, né? Então daí os irmãos falam: eu fico meio perdido, irmãos. Então faz um resuminho. Então vou fazer esse resumo para os irmãos, né? Então vamos falar aí de Gênesis, né? Gênesis capítulo 19, que nós aprendemos na semana passada, né, irmãos? Semana passada a gente viu Gênesis 19, onde falava sobre a história de Ló, né? Então Ló, ele era casado, né? Tinha sua esposa e tinha 2 filhas, né? Quem acompanhou já todos os encontros bíblicos vai se lembrar que lá no capítulo 13 de Gênesis, a gente já aprendeu a respeito de Ló, né? Viu como que Ló cometeu algumas coisas erradas aí, né, irmãos? E mesmo assim, o Senhor, ele fez com que Abraão, ele não ficasse com vamos dizer assim, um remorso, né, daquilo que Ló fez. E mesmo assim, Abraão, ele se condoeu, né, com a situação de Ló e toda, né? Ele intercedeu a favor de Ló. E nós vemos que Abraão foi realmente um servo de Deus, ainda que com todos os acertos e erros, né? Porque todos nós, irmãos, não adianta, nós não vamos ser 100% perfeitos, né? Então, o incrível da Bíblia é isso. A Bíblia, ela sempre vai mostrar tanto o erro como o acerto dos servos de Deus, né? Isso que é bom, porque a gente começa a se identificar com as histórias da Bíblia, né? A gente se identifica porque a Bíblia não vai só falar dos feitos bons, né? Vai falar daquilo que os servos de Deus erraram, né? Então a gente vê que um servo de Deus também às vezes comete erros, né? E isso nos torna talvez um pouco mais tolerantes, um pouco mais dentro da realidade, né, irmãos? Porque o que acontece é que as pessoas, elas têm uma visão de servos de Deus deturpada, irmãos. Eu falo isso porque muitos vêm para a igreja e acham que vão encontrar toda a santidade, tudo certinho, pessoas sem nenhum defeito. Então, irmãos, se você for evangelizar alguém, né, for falar da salvação para alguém, for falar da igreja para alguém, irmãos, não caiam nessa cilada, não caiam na cilada de apresentar as coisas para as pessoas como se fosse sem defeito nenhum, irmãos, porque nem a Bíblia faz isso, né? Nem a Bíblia apresenta os servos de Deus sem defeito nenhum. O único que a Bíblia vai apresentar sem defeito é o nosso Salvador, é Jesus Cristo, só.
os outros, os demais, tanto o povo de Deus do Antigo Testamento, quanto o povo de Deus do Novo Testamento, a Bíblia vai apresentar com as suas falhas, sim, né? A Bíblia não passa a mão na cabeça de ninguém, né? E isso que é incrível na palavra de Deus, né? Isso que me fascina muito de cada vez mais que eu leio a Sagrada Escritura. Então, irmãos, só para contextualizar, né, para os irmãos verem como que a palavra de Deus ela é pura, santa e verdadeira, né? Ela vai falar sempre a verdade, né? Doa quem doer, e isso nós tiramos como uma lição, né, irmãos? Tiramos como uma lição, e tudo que acontece no nosso meio já aconteceu no passado, né? Então, a pergunta que eu sempre faço quando eu estou lendo a Bíblia, e também passo para aqueles que têm contato, né, comigo, eu sempre falo assim: irmãos, quando você for ler a Bíblia, se pergunte, será que se eu vivesse naquela época, qual seria a minha atitude? Né? É importante a gente se perguntar assim, irmãos. É importante. Será que se fosse eu vivesse naquela época, o que será que eu falaria desse servo de Deus? Né? O que será que sairia da minha boca para falar e para contar desse servo de Deus? Né? Quando nós entendemos a Escritura dessa forma, irmãos, olha, eu vou dizer que eu acho que uns 80% dos problemas que nós enfrentamos dentro da igreja, dentro de uma denominação, de uma instituição, 80% vai embora, né? 80% acaba esse problema. Por quê? Porque aí a gente começa a entender melhor, irmãos. Começa a entender que um servo de Deus, ainda que ele seja usado pelo Senhor, ele também pode errar, né? Ainda que um servo de Deus seja chamado pelo Senhor, né, para compor a igreja, também ele vai ter deslizes sérios, deslizes que, se fosse hoje, irmãos, esses servos de Deus do passado seriam bombardeados de crítica, né, irmãos? Seriam bombardeados daqueles que só sabem expressar a sua insatisfação, né, irmãos? Então, nós temos que entender isso, temos que conhecer a Escritura. Se a gente não conhece a Escritura, infelizmente a gente vai ter esse pensamento que tudo lá no passado, mas na época bíblica era tudo muito correto, tudo muito santo, tudo muito isso, tudo muito aquilo, né? E nós estamos aprendendo aí, né, conforme nós fazemos esses encontros bíblicos, quanto que nós estamos vendo que os servos de Deus erravam também, né? Cometiam erros sérios até, né? E aqui nós estamos falando de Ló, né? Ló teve um erro muito sério, disputou lá a parte material com seu tio, que era Abraão, né? E aí quis morar em outra região, né? E ele escolheu uma região muito próspera, que é a região de Sodoma e Gomorra, né? E como nós vimos na semana passada, irmãos, eram 5 cidades, né, que compunham essa região. Essas 5 cidades, né, desculpa, irmãos, elas compunham uma região toda, né, e é uma região próspera. Então, cada uma das 5 cidades, uma ajudava a outra, né, e ajudando a outra, nós vemos que eles prosperaram, aquela região ela foi próspera. E Ló, no começo, começou a morar ali na parte de fora da cidade, vamos dizer assim, na área rural, né, bem dizer assim, e passado o tempo, fazendo comércio, né, conhecendo as pessoas e tudo mais, ele comprou um imóvel lá dentro da cidade de Sodoma. Então ele vai, compra lá e começa a viver lá, né? E conforme o relato da semana passada, né, nós vimos que Ló,
ele provavelmente ele conseguiu algum cargo ali, ou ele era muito respeitado pelos anciãos da cidade, né? Da sociedade ali em geral, e até mesmo que ele ficava ali no portal da cidade, na porta da cidade, onde aconteciam várias coisas, registros de imóveis, acontecia decisões judiciais e tudo que acontecia ali no portal da cidade, na porta da cidade que acontecia, né? Lembrando que não tinha cartório naquela época, né? Estamos falando de uma outra época. Então, tudo que ia se fazer comercialmente, tudo, tratos, julgamentos, acontecia na porta da cidade. E aí nós vemos que dois anjos visitam Ló, né? Dois anjos vão visitar Ló. Acontece que aqueles cidadãos de Sodoma, eles têm as práticas homossexuais, né? E aí os cidadãos querem de todo jeito ter relações com os anjos, né? E Ló, como entra no desespero, comete o erro lá de até oferecer as suas filhas. Aí aquela multidão ali de homossexuais fica muito bravo com Ló, né? Fala que Ló tá querendo forçar eles a gostar de algo que eles não gostam e tudo mais. E aí é que eles vão para cima de Ló, né? Quando os anjos intervêm, e nessa intervenção os anjos cegam temporariamente aqueles habitantes e aí retiram Ló, a esposa e as duas filhas para correr dali da cidade, né? E falam que vão destruir aquela cidade. E aí acontece que eles dão uma ordem e mesmo assim, né, a esposa de Ló, né, infelizmente, ela olha para trás, olha e fica para trás, né? Não só olhou, né? Não foi só o fato dela olhar, foi o fato dela olhar e fica parada ali. E aí aquilo que sobreveio na cidade, né? Aí nós vimos que provavelmente foi meteoritos, né? Que caíram ali, e aquele fogo, toda a fumaça e toda a parte química que sobe, né? Com aquela a fusão de elementos ali, acabou soterrando ali a esposa de Ló, né? O material ali que junto naquela região do Mar Morto, né? Fez com que ela virasse ali uma coluna, uma estátua, né? Um pilar de sal, vamos dizer assim, né? E, e aí ele foge com as duas filhas, né? Foge com as duas filhas. Ele quer ir para uma outra região, os anjos falam para ele ir para um lugar, ele ainda tenta contender e fala para ir para outra região. E aí, no caso, Ló acaba indo para essa outra região que ele quis, né? Por concessão do Senhor, o Senhor concede. E chega lá, ele fica com medo e acaba indo morar nas montanhas aonde os anjos já tinham falado que era para eles morarem, né? Lá as filhas deles cometem outro erro, né? De embebedar o pai. Tem filhos com o próprio pai, né? Coisas que o Senhor condena. E aí mostra a vida de Ló, né? Como que foi. Ainda que Ló tentasse criar, né, a família toda no ensinamento do Senhor, ele falhou muitas vezes porque ele priorizou morar numa cidade próspera, ele priorizou a parte material, ele priorizou aquilo que era de prosperidade para ele, né? E se esqueceu do básico, né? Se esqueceu de dar uma base para a família ali, né? E assim acontece aí a história de Ló, né? E o Senhor deixa registrado para nós, para trazer muitos ensinamentos para nós. E hoje vamos para Gênesis capítulo 20. Então vou fazer um resuminho aqui, né? Gênesis capítulo 20. Gênesis capítulo 20. Então, nós vamos falar a respeito de Abraão, né? Aí já volta para a história de Abraão. Então, Abraão ela vai para uma outra região, né? Ele sai dali da região que ele está e vai para uma outra região, né? E essa região é uma região entre Cádiz e Sur,
né? Cádiz e Sur. Depois nós vamos ver no mapa ali onde que fica, tá, irmãos? Então eles vão para essa região. Toda a caravana de Abraão vai junto com ele, né? Toda aquela turma ali de Abraão vai junto, de servos, servas, né? Os empregados dele, e os rebanhos e tudo mais, vão junto com ele e eles vão para essa outra região, né? Chegando nessa região, eles encontram um local chamado Gerar ou Gerar, né? Na verdade, a pronúncia certa é Gerar, né? Porque o G no hebraico eles têm som de G, né? Então é Gerar. Mas devido a gente, quando vai ler a Bíblia, todo mundo fala gerar, né? Então vou usar a palavra gerar, tá, irmãos? Embora a pronúncia correta é gerar, né? Até para facilitar mais, né, a associação aí para os irmãos. Então ele vai para uma região chamada Gerar, que é uma região muito próspera, né? Eu separei algumas imagens aqui para os irmãos, depois os irmãos vão ver como que é um local muito bonito, né? E aí eles vão para lá. Chegando lá, tem um rei chamado... Na verdade, nós vamos ver que não é o nome dele, né? É um título, né? Abimeleque. Então, esse rei, ele é um rei muito próspero ali daquela região, né? E aí, Abraão vai de novo cometer aquele erro, né, que ele cometeu de falar que Sara é a sua irmã, né? Muito embora nós vamos ver que não é propriamente uma mentira, né? Mas é uma meia verdade, né? Uma meia verdade. E aí nós vamos ver as consequências que ocorreram desse fato aí de Abraão contar isso para esse rei, né? Aí nós vamos começar aí no capítulo 20, tá, irmãos? Deixa eu limpar aqui e vamos voltar aqui. Então, vamos começar aí no capítulo 20, irmãos. Começando o versículo 1 e o 2, né? Vamos ler aí o versículo 1 e o 2. Se tiver alguém disponível para fazer a leitura dos versículos, irmãos, hoje eu tô meio mal, tô sarando de uma gripe. Aí se os irmãos puderem me ajudar, capítulo 20 de Gênesis, versículo 1 e o 2. Quem pode levantar a mãozinha, né? Quem pode ler esses versículos. O irmão Antonival? Isso, 1 e o 2 do 20? Isso, é o 20, versículo 1 e o 2. Peraí, só um minutinho. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Irmão, é Gênesis. Acho que o irmão tá em Ai, Êxodo, né? caramba, perdão. Não, faz mal, irmão. É Gênesis capítulo 20. Peraí, só um minutinho, estou pegando. Peguei. E partiu Abraão dali, para a terra do sul, e habitou entre Gade e Sul, e peregrinou em Gera, e havendo Abraão dito: de Sara, sua mulher, é minha irmã, e enviou Abimeleque, rei de Gera, e tomou a Sara. Deus abençoe, meu irmão. Então, nós vemos aí, irmãos, que Abraão partiu da onde ele estava, né? Os irmãos vão lembrar que ele estava naquela região dos carvalhais de Manre, né? Os irmãos que estão acompanhando aí mais tempo, os irmãos vão se lembrar, né? Nós já até mostramos aí fotos, né? Daquele lugar cheio de carvalho, né? Cheio daquelas árvores lá, que era onde Abraão estava. Onde Abraão estava ali. Eu vou até colocar um mapa aqui, irmãos, para os irmãos identificarem melhor. Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu coloco o mapa aqui. Aqui, irmãos. Então, nós vemos aqui, né, pelo mapa, que Abraão, ele estava
lá numa região onde aqui, ó, nessa região aqui, né? E aí, quando Abraão saiu, que eram os carvalhais de Manre, né? Vou até escrever aqui, ó. Carvalhais de Manre. Que era aquele lugar bonito lá, cheio de árvore, que era onde fazia sombra, né? Lembrando que nós estamos falando de uma região que, né, essa região faz muito sol, né? Então, ele estava nessa região. E aí ele foi para onde? A Bíblia vai falar aí que ele partiu de lá, né? E foi para o sul, entre Cádiz e Sur, né? Então, veja aqui, ó, Cádiz, certo? E Sur, tá vendo? Então, provavelmente era essa regiãozinha que eu tô pintando aqui, ó, de azul, tá? Então, ele saiu daqui e foi para cá, certo? Então, ele viveu em alguma região aqui. Ele, na verdade, irmão, se mudou, não se sabe o porquê, né? A Bíblia não fala o porquê que ele se mudou. Mas a gente pode fazer algumas conjecturas aí, irmãos. Lembrando que, pense, Abraão ficou muito preocupado com o que aconteceu com Ló, certo? Ficou muito preocupado, viu a destruição ali, porque a fumaça, né, da cidade ali de Sodoma e Gomorra subiu por muito tempo, né? Então, provavelmente da onde Abraão estava, ele viu lá a destruição, tudo mais. Talvez, irmãos, até temendo represálias, né, por parte das pessoas, né, que estavam ali perto, que tinham parentes nessas cidades aí, né, talvez temendo alguma represália, ou também Abraão ficou talvez envergonhado com tudo que aconteceu com Ló, né, e devido aos escândalos que aconteceu na família de Ló, né, também tem algum sentido isso, né? Ou simplesmente porque a região que ele estava ali já não estava propícia para o consumo, talvez estava com pouca água, né, pouca pastagem e tudo mais, e ele teve que se mudar. Então, existem alguns motivos que dá para a gente tentar conjecturar, muito embora a Bíblia não afirme categoricamente qual era o motivo, tá bom, irmãos? Mas a Bíblia dá todos esses indícios aí conforme o contexto, né? E é interessante, irmãos, que aqui, ó, a palavra sur, né, que no hebraico ela se escreve assim, shur, né, que aí no português é traduzido como sur. A palavra sur ou shur, né, ela significa portão, né? Ela vai significar portão grande ou muro grande, né? Ou muro com portão, talvez, né? Então, os linguistas falam aí que esse significado de muro para a palavra shur, né? Ela tem um sentido. Por quê? Dentro da história, irmãos, essa região aqui, ó, essa região que eu tô riscando aqui, né, para os irmãos verem, que é o início do Egito, né? Essa região existiu na história uma muralha muito grande que é chamado de... deixa eu lembrar, irmãos. É chamado de Muro do Soberano. É chamado de Muro do Soberano. E tem alguns escritos lá que a arqueologia encontrou que esse muro realmente ele existiu, né? Que é o muro de Sinuhe, né? Que é um muro conhecido aí pelos achados arqueológicos, que existiu sim naquela época. Ou seja, essa região ela realmente existiu, né? Então,
Quando a Bíblia ela vai falar que Abraão ele viveu nessa região, a Bíblia está sendo correta. Muito embora, irmãos, por muitos anos, as pessoas falavam que a Bíblia estava mentindo, que a Bíblia estava criando um lugar que não existia. Né? Eles falavam, olha, tá falando que é de Cádiz até Sur, mas não existe esse lugar. Esse lugar é uma invenção da Bíblia, né? As pessoas falavam isso. Aí quando foi agora no século XX, né? No finalzinho do século XIX para o século XX, foram fazendo várias pesquisas ali naquela região ali do Egito, né? E fazendo pesquisas e tudo mais, chegou no século XX, eles encontraram um documento, e esse documento hieróglifo, né, que é aqueles escritos egípcios, eles traduziram, e ao traduzir, eles encontraram essa palavra Shur, né, que é a palavra que significa muro, ou seja, é o lugar que a Bíblia vai falar ali. Eu vou até mostrar, existe uma imagem, né, irmãos, não é a foto original, né? Vou mostrar aqui para os irmãos. Deixa eu só apagar aqui. Deixa eu ver. Aqui, irmãos. Aqui tá uma foto de um desenho, na verdade, né? Mas mostra mais ou menos como poderia ser naquela época, né? Como que poderia ser naquela época. Ou seja, daqui, né, que era o lugar que foi chamado de Sur, né, ou Shur no hebraico, daqui para cá, irmãos, daqui para lá ninguém passava, e aí isso aqui ficou conhecido como a região do muro, ou a região de Shur, ou a região de Sur, né? Então a Bíblia está corretíssima quando a Bíblia vai falar sobre as regiões, né? É que muito não se conhece ainda, né? Tem alguns locais que as pessoas falam, não, esse local não existe de verdade, isso daí é invenção da Bíblia. Mas quando vai pesquisar, arqueologia é algo muito demorado, né, irmãos? Imagine você cavar muitas toneladas de terra para você achar as coisas, né? Realmente é uma pesquisa que demora, né? E aí, conforme vai passando o tempo, vai vendo que realmente a Bíblia tem razão no que ela fala, né? É um registro fidedigno, sim. Né? Então, era essa região aqui. Então, provavelmente, Abraão viveu nessa região do muro para frente, né? Até a cidade chamada Cádiz. Né? Ele peregrinou nessa região aqui. Tá bom, irmãos? Então, vamos lá continuar, deixa eu apagar aqui. Então, vamos ver o que aconteceu, né, irmãos? Aí no versículo 2, fala que, havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, né? Ou seja, Abraão chegou no lugar, Abraão chega nesse lugar, e como todo lugar, né, existiam pessoas que moravam ali. E essas pessoas, irmãos, ficavam de olho. Então tinha os vigias, né? Os chamados sentinelas que ficavam nas cidades, e eles ficavam prestando atenção em quem que estava chegando. E quando Abraão chega nessa região, tem um local, uma cidade, né, que se chama Gerar, né? Ou como nós vimos lá, Gerar, né? E essa localização, ela foi uma região mais próspera. Tinha até um rei, né? Foi formado ali vamos dizer assim, foi formado um povoado, né? Um vilarejo ali. E esse vilarejo tinha um rei, né, chamado Abimeleque. Mas, irmãos, essa palavra aí, Abimeleque, ele não é um nome, ele é um título. Igual Faraó, né? Faraó é um título, irmãos, não é um nome, né? Nós já vimos isso. Mas o nome Abimeleque também é um título. Ou seja, a palavra, se nós dividirmos essa palavra, Abi,
né? A palavra Abi no hebraico, ela significa pai de, né? Pai de. E a palavra Meleque, né? Vai significar rei. Meleque em hebraico significa rei, né? Então, Abimeleque, Ab, né? Ab significa pai, né? Em grego. Em grego não, irmãos, perdoa. Em hebraico. Ab significa pai, né? Deixa eu colocar no slide aqui para ficar mais fácil para os irmãos entenderem. Aí eu escrevo aqui, né? Aqui. Quer ver? Daí nós vamos ver aqui. A palavra Ab, né? Ela significa pai em hebraico, né? Deixa eu colocar aqui, em hebraico. Ela vai significar pai. E a palavra Melec, né? Que é no hebraico, né? Ela vai significar rei, né? Ou seja, Abimeleque, né? Que é no hebraico, ela vai significar um rei pai, né? Vamos dizer assim. Um rei pai, que era um título dado para os governantes daquela época, daquela região ali, né? Tanto é, irmãos, que olha, a palavra, como nós vimos, Ab, né? Ab, tem na palavra Abraão, né? Que Abraão significa pai de uma multidão. Lembra, irmãos, que nós vimos? Ou seja, tem esse prefixo Ab, né? No nome de Abraão, né? Abrão, né? Abrivaran, que é no hebraico, né? No hebraico é Avraam, né? O B tem som de V no hebraico, né? Avraam, né? Então, esse Ab vem de Aba. Quem conhece, né? Aba, que significa pai também, né? Aba. Por isso que Paulo vai falar, né? Que o nosso espírito chama Aba pai, né? Ou seja, Aba significa em hebraico, significa pai, tá? É só um entendimento aí para os irmãos verem, né? Como que as coisas têm sentido aí, tá bom, irmãos? Então, vamos continuar. Quando chega, Abimeleque vê isso e ele pergunta, né? Quem que é esse pessoal que está vindo? E aí, quando ele vê isso, ele pergunta quem que é esse pessoal, né? E aí Abraão, ele vai e fala que a Sara é irmã dele, né? E quando ele fala isso, Abimeleque, né, vê Sara e toma Sara como se fosse esposa para ele, pro harém deles, né? Lembrando que naquela época eles tinham um harém, né? Os homens tinham o harém lá, né? Com várias mulheres. E aí ele toma Sara, já que é irmã, né? Já que é irmã desse rapaz aí, desse senhor, então vou levar para compor o meu harém, né? Mas o que aconteceu a seguir, né? Vamos ler versículo 3, 4 e o 5. Ó, diz assim: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: Eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso disse: Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos, tenho feito isso. Ou seja, veja bem, irmãos, nós vamos ver depois na aplicação pessoal como que os nossos atos, ele pode comprometer até a vida de outra pessoa, né, irmãos? Isso é importante a gente aprender isso. Então, o que acontece? Abraão falou isso para Abimeleque. Quando Abraão fala isso para Abimeleque, Abimeleque estava inocente, né?
estava inocente, mas também ele não foi averiguar muito bem, né? Vamos falar assim, né? Ele poderia averiguar melhor, né, as coisas, mas não. Ele é, o Abraão falou algo para ele, ele simplesmente deu fé no que Abraão falou e tomou Sara para ser a concubina dele, né? E aí o Senhor, né? O Senhor vendo essa situação, que o negócio não ia ficar bem, né? O Senhor interviu. Porque muitas vezes, irmãos, o Senhor precisa intervir na nossa vida. Porque o Senhor vê que o negócio não vai ficar bom, né? E aí, o Senhor interviu, né? O Senhor apareceu em sonho, né? Falou em sonho com Abimeleque e falou que por causa dele ter pego uma mulher que era casada, ele ia estar morto, né? O Senhor já deu um decreto para ele. E aí, embora Abimeleque não tinha feito nada, nem encostado em Sara, por quê? Porque as mulheres eram trazidas para ele e ficavam um tempo, né, sendo preparada, né, ensinado os costumes lá da terra, ensinado as regras de etiqueta, tratadas com cosméticos e tudo mais. Era essa forma que eles faziam, né, para depois ser apresentada ao rei. E aí o Senhor aparece e ele fala assim, então, mas Senhor, como que o Senhor vai matar uma pessoa justa, uma pessoa que não está fazendo errado? Aí o Senhor fala assim, ele fala para o Senhor, né? Fala assim, mas porque ele falou que era irmã dele. E ela também falou o mesmo. Ela falou que era o irmão dela. Então eu tô sincero na minha parte, né? Eu não tô errado. Eu tomei apenas a irmã dele, né? Aí vamos ver a continuação, né? Versículo 6 em diante, diz assim: E disse Deus em sonhos: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso te não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. E levantou-se Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou a todos os seus servos e falou todas essas palavras em seus ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste e em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Disse mais Abimeleque a Abraão: Que tens visto para fazeres tal coisa? E disse Abraão: Porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. E na verdade, ela também é minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser a minha mulher. E aconteceu que, fazendo-me Deus sair errante da casa do meu pai, eu lhe disse: Seja esta a graça que me farás em todo lugar aonde viermos. Dize de mim: é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e vacas, e servos e servas, e os deu a Abraão, e restituiu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: Eis que a minha terra está diante da tua face, habita onde bom for aos teus olhos. Vamos parar aqui, irmãos, daí a gente depois lê os versículos seguintes, né? Irmãos, nós vemos aí que aconteceu algo que o rei, né, vamos falar assim, o rei ele estava, como diz o ditado, né, ele comprou o peixe que venderam para ele, né? Ou seja, Abraão falou que ele era irmão, né, da Sara, e ele simplesmente foi lá e quis Sara para ele, né? E aí quando ele pergunta para Sara, também Sara responde que é irmã. E aí quando o Senhor mostra pro rei em sonho para ele, né? E expõe a situação, aí ele
tenta argumentar com o Senhor e o Senhor fala para ele, né? Eu sei que você fez na sua sinceridade. Eu sei que você não fez sabendo que era errado. Mas por isso que eu estou impedindo você de pecar, né? Olha o que o Senhor falou para o rei, né? O Senhor estava impedindo ele de pecar. Ou seja, nós somos inocentes até o momento que nós não sabemos. A partir do momento que nós sabemos algo, aí a gente já não é mais inocente, né? E o Senhor tem vários meios, irmãos, para poder fazer isso, né? Para poder nos impedir de pecar, nos impedir de errar na presença dele, né? E aí, quando o Senhor fala com Abimeleque, o Senhor fala para ele, vai lá e restitui a mulher, né? Devolve a mulher lá para Abraão, porque ele é profeta, né? Primeira vez que a Bíblia vai falar de um profeta, né? Primeira vez que a Bíblia vai citar esse termo, profeta. E aí o Senhor faz a recomendação, né? E ele vai rogar por ti para que vivas, né? Mas se você não restituir, você sabe que você vai morrer e todas as coisas que você tem aí, tudo que é teu, vai morrer também, né? E aí Abimeleque ficou tão desesperado, irmãos, que ele levantou de manhã, de madrugada, né? De madrugadinha ele já foi lá, chamou todos os servos, né? Todos os servos dele lá e contou tudo para eles. E é interessante, irmãos, que olha aqui que a Bíblia fala no versículo 8, fala, e temeram muito aqueles varões. Ou seja, aquele povo, irmãos, tinha o temor de Deus. Abraão, né? Abraão fala para o rei, né? Fala assim, olha, eu fiquei com medo porque eu achei que não tinha temor de Deus nesse lugar. Eu achei que iam me matar, né? Igual Abraão fez no Egito, né? Lá no capítulo 12. Capítulo 12, Abraão fez de novo isso daí, né? Mais uma vez, Abraão tentando fazer as coisas do jeitinho dele, né? O jeitinho brasileiro dele, coisa que não deveria ser feito, né? Mas mais uma vez ele tentando fazer essas coisas dessa forma, né? Embora não foi bom naquela vez, Abraão mais uma vez tentou, né? Mais uma vez tentou fazer e também não deu certo, né, irmãos? E a gente aprende muita coisa disso, né? A gente para de ser teimoso, né? Parar de ser teimoso e achar que as coisas devem ser feitas do nosso jeito, né? E é interessante, irmãos, que quando ele fala, né, que ele achou que ali não tinha temor de Deus, eles provam que ali tinha o temor de Deus também, né? Ali o povo teve o temor a hora que Abimeleque falou, né? E até Abimeleque recebeu uma revelação do Senhor, né? Muito embora Abimeleque ele não adorava a Deus da mesma forma que Abraão, mas ele teve uma revelação da parte de Deus. E essa revelação foi uma revelação divina mesmo, né? Não foi invenção, não foi nada, não foi um sonho de barriga cheia, não. Foi uma revelação de Deus mesmo. Foi uma interação entre o próprio Deus e o próprio rei, né? E aí, quando é interessante que Abimeleque, ele dá uma chamada de atenção em Abraão, né? Ele fala assim, quando ele chama Abraão, né? Ele fala, o que nos fizeste? Versículo 9, né? Em que eu errei contra você? Em que eu pequei contra ti? Para que você faça isso para mim? Para que você traga esse pecado? Porque eu quase pequei, né? Achando que era sua irmã. E aí ele fala, você não deveria fazer isso daí mais, né? Ele fala, tu me fizeste aquilo que não deverias ter feito. Ou seja, você não podia fazer isso, né? E aí Abraão, ele pergunta o motivo de Abraão fazer isso e o Abraão dá um motivo, né? Eu estava com medo, achando que vocês iam me matar, não sabia que vocês tinham temor de Deus aqui e eu fiquei morrendo de medo e eu falei para minha esposa, né? Desde que a gente se casou, eu falei para ela, falei, olha, você pode fazer um favor para mim,
E esse favor é todo lugar que a gente entrar, você fala que você é minha irmã, porque de fato ela é minha irmã. Ela é filha do meu pai com outra mulher. E aí nós se casamos, né? E então ela é minha meia-irmã. Então, aí eu falei pra ela e ela concordou. Então por isso que ela falou isso, né? E aí o rei, né, fala pra ele. Fala assim que não é pra ele fazer mais isso, né? E aí o rei dá esse conselho, um conselho muito bom, né? E então Abimeleque, ele faz o quê? Ele pega ovelhas, vacas, servos, servas e dá para Abraão, né? Agora, por que que Abraão, por que que ele recebeu isso de, de, do rei? Porque, irmãos, o costume daquela época, era o costume daquela época, era toda vez que era retirado alguém da família, os irmãos já ouviram falar sobre dote, né? Os irmãos já ouviram falar sobre dote. Então, o que acontece? Quando alguém ia retirar uma mulher da família, ele tinha que pagar para o pai, né? Ou para o irmão mais velho e tudo mais. Por quê? Porque ele estava tirando alguém que seria importante na família. Lembrando, irmãos, isso nós não vamos muito longe. Você pega aí década de 60, 50, um filho na família fazia diferença no salário da família, né? E as famílias, elas tinham vários filhos para poder ajudar na lavoura, para poder ajudar lá na roça, né? Para poder trabalhar. Quantos de nós aí conhecem histórias, né? Nossos pais, nossos avós e tudo mais, que ajudavam, os filhos ajudavam. Quando acontecia de uma filha casar, era uma mão de obra a menos, né? Ou seja, era um salário a menos, era uma ajuda a menos. E lá no passado, o que eles faziam? Para poder substituir essa falta que a pessoa ia fazer, que a filha ia fazer, né? Que aquela mulher ia fazer, eles pagavam um valor. E era um valor alto, irmãos. Não pense os irmãos que era um valor aí irrisório, né? Era um valor alto. E veja que Abimeleque, ele fez isso, né? Ele deu. Só que é interessante, irmãos, que quando a gente vai ver na Bíblia, Abimeleque não deu só o dote para restituir Sara. Ele deu a mais ainda. Vamos continuar a leitura dos versículos, ó. Então, vamos ler o versículo 15 em diante. Diz assim, ó. E disse Abimeleque: Eis que a minha terra está diante da tua face. Habita onde bom for aos teus olhos. E a Sara disse: Vês que tenho dado ao teu irmão 1000 moedas de prata. Eis que ele te seja por véu dos olhos, para que com todos os que comigo estão, e até para com todos os outros, e estás advertida. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Veja, irmãos, o que Abimeleque fez? Abimeleque deu a mais, irmãos. A Bíblia fala aí que ele deu 1000 moedas de prata. 1000 moedas de prata, naquela época, equivalia a mais ou menos 11 quilos de dote. Né? 11 quilos de prata, que era usado para o dote. Irmãos, quer ver? Ó? Eu vou abrir novamente aqui o slide para os irmãos verem e vou fazer uma comparação aí. Naquela época, irmãos, o salário de um trabalhador normal era uma moeda de prata. Uma moeda de prata por ano. Pense bem, irmãos. Uma moeda de prata por ano. Um trabalhador
né? Que ele trabalhava ali, um trabalhador braçal, né? Existiam outras partes da prata, né? Que era outras frações da prata, né? Então, vamos pensar assim. Irmãos, cada moeda de prata existia um peso, né? Então, tinha moeda de prata com 100 gramas, né? Tinha moeda de prata com 200 gramas. Então, dependia muito, né, irmãos, naquela época. Dependia, eles faziam tudo conforme o peso, né? Por ano, eles poderiam receber por ano até 1 quilo de prata, que era o máximo que alguém recebia, 1 quilo de prata. Irmãos, uma pessoa bem rica naquela época recebia esse tanto aqui, ó, 1 quilo por ano, né? Somente os muito ricos que recebiam acima disso. Ou seja, irmãos, quando nós vemos que 1.000 moedas de prata, né, daquela época lá, equivalia a 11 quilos de prata, 11 quilos de prata, irmãos, aquela pessoa teria que ter trabalhado no mínimo 11 anos, se a pessoa ganhasse muito bem, teria que ter trabalhado 11 anos para poder ganhar esse equivalente. E era algo muito grande, irmãos, muito grande. Então, quando o rei dá esse tanto de prata para Sara, o que ele está querendo fazer com Sara? Até ele vai falar, né? Ele vai falar para Sara. Os irmãos abram aí no capítulo 20, né? No versículo 16, ele fala assim: vês que tenho dado ao teu irmão 1.000 moedas de prata. Eis que ele te seja por véu dos olhos, né? Ou seja, essa quantidade do dote, então o dote que ela recebeu ia ser igual a um véu, né, nos olhos. Ou seja, lembrando que naquela época, irmãos, as mulheres, né, que eram comprometidas, quando elas se aproximavam de alguém, elas tinham que colocar o véu na sua cabeça, e muitas cobriam até os olhos, né? Porque eram comprometidas, né? E aí ele fala que esse dote aí de 11 quilos de prata, né? O dote dela ia ser como um véu, né, para ela, um véu dos olhos. Ou seja, o que ele quer dizer? Que ninguém mais, que era para ela aprender uma coisa, né? Até ele fala assim: estás advertida. Ou seja, aprenda uma coisa. O que ele quis dizer para Sara? Aprenda uma coisa, Sara. Não fique mais falando que o seu irmão que é só seu irmão. Fale que é seu marido. E se alguém quiser tomar você por esposa e o seu marido não falar nada, se acovardar, você apresenta o dote para ele. Se apresenta. Porque ninguém vai conseguir dar esse dote tão alto. Ninguém vai conseguir dar um dote tão mais alto do que essas 1.000 moedas de prata. Entendeu? É isso que o rei estava querendo dizer para ela. Ou seja, ele deu uma garantia para Sara. Mesmo se Abraão se acovardasse, porque foi realmente uma covardia de Abraão, né? Aí nós vemos o erro de Abraão de ele colocar em risco a mulher, né? Para salvar a pele dele, ele colocou em risco a mulher, né? E não é isso que o homem deve fazer, né? E aí o rei fala isso e ainda adverte ela, fala: olha, e você está advertida. Por quê? Porque você tem que tomar essa advertência para você aprender também a não compactuar com o erro do seu esposo, né? Olha para você ver, irmãos, uma pessoa que não tinha a intimidade que eles tinham com Deus, deu esse conselho para eles, né? Olha para a gente ver.
E aí aconteceu, irmãos, né? Vamos voltar lá que a gente já vai terminar aqui. E aconteceu que quando, né, tudo isso sucedeu, Abraão aceitou esse conselho, né? Abraão aceitou esse conselho com muita humildade, e Sara também. E aí Abraão orou a Deus, né? Veja que Deus ele quis ensinar Abraão dessa forma, né? Ou seja, o Senhor chamou a atenção de Abraão por meio da boca de Abimeleque, né? E depois que ele aceitou, bem humilde, aí Abraão orou a Deus e aí Deus ouviu a oração de Abraão, né? E aí, quando Abraão ora, ele ora, né, por causa das pessoas ali da cidade que estavam estéreis, né? Estavam com esterilidade, ou seja, não eram mais férteis. E aqui fala que Deus sarou Abimeleque, a mulher dele e as servas. Então, provavelmente, Abraão ele ficou um tempo lá naquela região. Provavelmente meses, né? Ficou meses ali. E até Abimeleque estava sofrendo com essa infertilidade, né? Abimeleque não conseguia mais ter intimidade com a sua esposa, né? E aí o Senhor pediu para que Abraão orasse, Abraão orou, e aí o Senhor reverteu a situação e também as servas e todas as mulheres que queriam ficar grávidas ficaram grávidas, né? E voltou a fertilidade dessas mulheres, né? E aí, como diz o 18, o Senhor havia fechado, né, totalmente todas as madres por causa de Sara, mulher de Abraão, né? E aí o Senhor fez essa obra aí. Tá bom, irmãos? E aí, ó, capítulo 20, foi curtinho, né, o capítulo 20. Vamos abrir agora, irmãos, para os irmãos, se alguém tem alguma pergunta, alguma coisa a respeito desse capítulo, né, que nós aprendemos agora. Se alguém tem alguma pergunta, pode levantar a mãozinha aí do aplicativo. Nós vamos ter essa sessão aí, tá bom, irmãos? Se alguém tiver, pode levantar a mão. Não precisa ter vergonha não, tá, irmãos? Tem alguém que tem uma pergunta? Pode ser para o assunto da semana passada também, irmão, se alguém tiver alguma questão também, né? Se ficou alguma dúvida, o importante é que os irmãos não saiam daqui com dúvida, né? Glória a Deus. A irmã Sandra tinha levantado a mão, irmã? Amém. Eu tinha mesmo. É que é meio bobinha, vai, minha pergunta. Que é isso, irmã? Não tem pergunta boba. Na verdade, assim, eu fiquei analisando, porque Abraão, ele se tornou um homem muito poderoso em termos de riqueza, né? E aí você vê que tanto aqui quanto lá no Egito, né? É como o irmão falou, repetiu o episódio, né? Onde Abraão fala que a Sara é irmã, mas é tanto que era Sarai, né? Antes, né? Antes ela era Sarai ainda, né? Isso. E aí a gente vê que ele vai ficando cada vez mais rico, né? Ele vai ficando em termos aí vem aquela passagem que Deus transforma a maldição em bênção, né? Então É. ele vai ficando mais rico ainda, né? E aí eu fiquei pensando, será que é daí que vem a riqueza de Abraão? Né? Foi essa minha tolice, né? Acho que não, acho que ele já era um homem poderoso mesmo, né? Na verdade, irmã, Abraão já era rico mesmo, né? Abraão
já foi um homem próspero, né? Na verdade, Abraão, né? Acho que a irmã tá sempre acompanhando aqui com a gente, né? Abraão ele se tornou mais rico ainda quando ele era um grande fazendeiro, né? A Bíblia deixa bem claro aí, dono de cabeças de gado e tudo mais. Mas ele ficou mais rico quando, lá no capítulo, se eu não me engano, capítulo 14, irmã, Abraão vai ter aquela guerra, né, entre os reis. Acho que a irmã deve lembrar que os reis batalharam entre eles e aí levaram todas as pessoas cativas ali de Sodoma, né? Sodoma, Gomorra, eles levaram todo mundo para ser escravo. Aí Abraão vai, pega os seus escravos, pega os seus servos ali, os seus empregados, vai lá e ele, mesmo ele sem ter nenhuma experiência em guerra, sem ele ter armamento nenhum, ele foi com foice, com enxada, foi daquele jeito. O Senhor ajudou ele. O Senhor ajudou e aí ele venceu a guerra, né? Ele venceu, ele conseguiu resgatar o seu sobrinho Ló e a família, né? E aí quando ele vence, aí nessa época aí que Abraão ele conseguiu grande destaque, né, irmãos? E mesmo ele não querendo a riqueza ali, mas ele ganhou grande destaque. Ou seja, todo mundo queria fazer negócio com Abraão, né? Então Abraão se tornou conhecido ali naquela parte ali. E aí, conforme foi passando, aí aconteceu esse caso aí do Egito também, né, irmãos? Aí aconteceu esse caso que também ele ganhou um pouco de riqueza lá do faraó. Daí agora acontece com Abimeleque também, né? É aquela coisa, né? Bem que a irmã falou, o Senhor ele transforma o mal em bem, né? E